eu convido para compor a mesa o doutor José Adalberto Dazi. Cadê o querido Dazi? Está ali. Queria apresentar ao doutor José Adalberto Dazi, né, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, foi dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde e membro da Comissão Permanente de Defesa da Saúde. Comecemos por quem é mais... tem mais mérito, é mais charmoso, não é, doutor Dazi? Com esses cabelos brancos, é o doutor Dazi quem começa hoje a nos expor. Está ligado aí, doutor Dazi? Eu posso ir para frente? Pode, a casa é sua. Acho que aqui tem um microfone. Tem um microfone aqui, olha. Não sei se está ligado. Acho que não está ligado. Eu acho que não está ligado. Nós pertencemos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo e hoje eu estou aposentado porque completei 70 anos. Né? Ontem a gente ouviu, né, diversas figuras expoentes da saúde pública brasileira e nos provocaram, né, positivamente para uma reflexão, porque nós estamos indivíduos, mas nós somos o universo. Tudo que a gente faz como indivíduo repercute no todo e vice-versa, né? Então, a nossa nave é a Terra e nós temos de pensar realmente em termos de planeta, né? Mas é uma reflexão. O promotor de justiça está lá na sua promotoria de justiça e o cidadão bate à sua porta, né? E ele tem de resolver o problema. Vamos só pensar na saúde mental, crack, álcool e outras drogas. Quem é que não tem isso? A gente procura a rede, a gente não encontra muitas vezes, né? Então, nós temos questões que a gente precisa refletir. Eu acho, por exemplo, com o que nós temos no Brasil, dá para fazer muito mais. E tem, por exemplo, um exemplo quando eu estava na ativa. O secretário de Saúde, né, terminado o quadrimestre, ele tem de apresentar o relatório quadrimestral da programação anual de saúde junto ao Poder Legislativo. Então, eu fui à apresentação do secretário de Saúde lá do Estado do Espírito Santo na Assembleia Legislativa. Então, ele disse o seguinte: em 2014, 40% das consultas especializadas não foram realizadas. Então, dá para fazer muito mais, né, com o que se tem. E por quê? Lá no nosso estado, mais ou menos, mais de 60% da média e da alta complexidade, a gestão está sob a gestão da Secretaria Estadual de Saúde. Então, tem coisas que a gente pode evoluir. Em relação aos medicamentos, qual é a quantidade no Brasil de medicamentos vencidos? Né? Isso tudo passa por planejamento. Outra coisa, esses medicamentos vencidos, né, a logística reversa, como é que está isso no Brasil? Então, tem muita coisa para ser feita. Atenção primária, né? Vamos pegar a média e a alta complexidade. Os investimentos brasileiros, né, estão mais na média e na alta complexidade ou na atenção primária. E é dito para nós, pelos técnicos, né, de saúde, de que se nós tivermos uma atenção primária de qualidade na quantidade que a população precisa, no mínimo 70% das questões não serão demandadas pela média e alta. Então, nós temos de fazer uma reflexão nacional que eu acho que dá para fazer muito mais do que se faz atualmente. Apuração de custos. Eu já sentei em mesas discutindo, as autoridades de saúde, né, o quanto que eles vão pagar quando o contrato da rede privada, de forma complementar. Aí fica no achismo, eu acho que um leito de UTI custa tanto, eu acho que.
cadê a apuração de custos? Né? Por exemplo, apuração de custos. No Estado do Espírito Santo, um saco de cimento custava em torno de R$18, R$19. Eu fui lá em Roraima e perguntei a um promotor lá, que estava construindo a casa, quanto custa o cimento aqui? Naquela época eu fui lá. R$35. Então tem o custo local. Então, nós fazemos a apuração de custo de maneira formal no Sistema Único de Saúde brasileiro? Né? Eu acho que ainda não. Então, tem muita coisa que a gente tem de resolver. E nós, onde nós podemos influenciar, onde nós podemos fazer uma evolução silenciosa, positiva na saúde? Eu acho que nós temos que nos preocupar com os instrumentos de planejamento que existem dentro do Sistema Único de Saúde. E a gente começa, primeiro, o plano diretor de regionalização. É responsabilidade direta da Secretaria Estadual de Saúde. É claro que tem que ser isso pactuado com os municípios, para definir o quê? As regiões de saúde. No Estado do Espírito Santo, o secretário estadual de saúde é um engenheiro, né, que conhece gestão pública. Aí ele logo que entrou disse, olha, se vocês falam que a atenção primária é coisa importante, mas na realidade, na prática, isso não está ocorrendo. Se vocês falam que a região de saúde é importante, basta verificar que muitos secretários de saúde não comparecem às reuniões da CIR, da Comissão Intergestores Regional. Então, nós, Ministério Público, nós precisamos estar atentos a isso. Na região de saúde, os municípios participam efetivamente das reuniões, né, ordinárias e extraordinárias da CIR. A gente pode verificar. Tem municípios que não comparecem. Como é que eles vão pactuar a saúde regionalmente se eles não se interessam? E nós temos de monitorar isso, fomentar isso, né? Então, o plano diretor de regionalização atualizado, dentro da necessidade de um Estado, né, a gente precisa estar atento a isso. O meu PDR do meu Estado, como é que ele está? Ele precisa ser atualizado, né? Então, eu preciso ter as regiões de saúde definidas. E dentro das regiões de saúde, tem de serem construídas a rede de atenção à saúde, né? Então, a rede cegonha, como é que ela está? A rede de atenção psicossocial, como é que ela está? A rede de urgência, como é que ela está? Né? Então, isso a gente precisa estar atento. Em segundo lugar, o plano de saúde plurianual. 4 em 4 anos, os entes federativos têm de elaborar o seu plano de saúde plurianual, que é o termo usado, né, pela Lei Complementar 141 de 2012. Então, o plano de saúde plurianual, basta perguntar do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem na região de saúde, né, no município. E o planejamento ele é ascendente, a partir do município. Passa pela região de saúde, passa pelo Estado e chega ao Plano Nacional de Saúde. Então, é planejamento, isso tem de ser feito, né? Saúde não é mais para amador, né? A política partidária, somente política partidária na saúde, é um desastre, né? Então, essas coisas, essa evolução, a sociedade brasileira precisa exigir, né, dos gestores, né, da área política brasileira. Então, o plano de saúde plurianual. A União e os estados, em 2015, tiveram, né, a grande oportunidade de elaborar o plano de saúde plurianual para 2016 a 2019. Na minha promotoria, eu quero uma cópia desse plano de saúde plurianual do meu estado, da União, né, para ver o que está planejado em matéria de saúde, para atacar as causas, né, em relação à saúde, né? Então, o plano de saúde plurianual é um instrumento que eu tenho que ter na minha promotoria. Esse plano de saúde, ele tinha de ser aprovado pelo respectivo Conselho, né, de Saúde, e ele tem de integrar o projeto de lei do PPA, Plano Plurianual de Aplicação, de 2016 a 2019. Isso é um instrumento de planejamento importantíssimo, né? Então, nós temos que nos preocupar com isso, materializar aquilo que está na Constituição Federal, né, em relação à saúde, nesses instrumentos de planejamento, né? Depois nós temos a Programação Anual de Saúde, é outro instrumento importantíssimo. Todo ano, né, a Secretaria de Saúde tem que elaborar a Programação Anual de Saúde para o ano seguinte, né? E essa programação, ela tem prazo, antes do secretário
antes do Executivo, encaminhar o projeto de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Poder Legislativo, tem de encaminhar a apreciação do respectivo Conselho de Saúde. Então, nós temos de fiscalizar secretário de Saúde, estadual e municipal. Você encaminhou a programação anual de saúde, né, do seu ente federativo para o Conselho de Saúde antes do Executivo encaminhar ao Poder Legislativo o projeto de lei da LDO? A gente pode verificar no Brasil. Ainda tem programação anual de saúde, provavelmente, que não foi encaminhada para o respectivo Conselho de Saúde, né? Então, essa é uma tarefa que a gente tem de monitorar, acompanhar, né? A LDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem de determinar as metas e as diretrizes para a saúde, para o próximo ano. Está lá na Constituição Federal, se não me falha a memória, eu acho que é o artigo 195, parágrafo 2º. Então, tem que ter as metas e as diretrizes. E nós temos de acompanhar isso aí, né? A programação anual de saúde, ela, depois de apreciada, aprovada pelo Conselho, ela vai integrar o projeto de lei também da LDO, da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o próximo ano. E eu já encontrei, por exemplo, né, município que a programação anual de saúde não estava prevista na LDO, da LOA, na Lei Orçamentária Anual. Isso é estelionato, é enganar a população. Também. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, na promotoria, nós precisamos ter o plano de saúde plurianual do meu município, né? Aquele que tem atribuições na esfera estadual do Estado, né? Eu tenho de ter cópia da programação anual de saúde, eu preciso conhecer a lei a LOA, né? Lei Orçamentária Anual, o percentual previsto para as ações civis de saúde, porque a Lei Complementar 141 diz que o município ele tem de investir no mínimo 15% no mínimo, né, e o Estado 12% no mínimo. Mas a Lei Orçamentária Anual é que vai dizer qual é o percentual que o município ele vai investir no ano que vem. Então, eu preciso conhecer a minha Lei Orçamentária Anual para saber o percentual que ele tem de investir em ações e serviços de saúde, né? Essa programação anual de saúde tem 2 relatórios, o relatório quadrimestral e o relatório anual de gestão. O relatório quadrimestral, ele tem prazo para apresentar. Primeiro quadrimestre até o final de maio. Segundo quadrimestre é até o final de setembro. E o terceiro até o final de fevereiro do ano seguinte. E ele tem de apresentar o relatório quadrimestral ao Conselho de Saúde, e o Conselho de Saúde tem de avaliar esse relatório quadrimestral, né? Para isso, ele precisa, ao menos naquele momento, de um apoio de pessoal especializado, contador, área jurídica, área de saúde, né? E a programação anual de saúde, aliás, o relatório, traz os resultados alcançados com a execução da programação anual de saúde naquele período. Então, o Conselho tem de avaliar, né? E tem também de apresentar o relatório quadrimestral em audiência pública na Câmara Municipal. No início do ano, o secretário de Saúde tem de fazer. Ele tem de combinar com o presidente do Poder Legislativo 3 datas para apresentar o relatório quadrimestral, né? Então, e outra coisa, a esses instrumentos tem de dar acesso público. E nós temos um instrumento, né, importante, que é o SARG-SUS, é um sistema de apoio à elaboração do relatório quadrimestral e do relatório anual de gestão do Ministério da Saúde, que não tem ônus nenhum para o Estado e para o município, onde ele pode pendurar todas essas informações lá no SARG-SUS e dar acesso ao público. Então, nós temos de fiscalizar isso. A Lei Complementar 141 determina acesso público a esses instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde. A gente procura e às vezes não acha, ele não usa o SARG-SUS. E nós temos de exigir desse pessoal, né, o cumprimento disso. O relatório anual de gestão é outro instrumento importantíssimo. Ele traz os resultados alcançados com a execução da programação anual de saúde no ano anterior. Esse relatório anual de gestão, o RAG, né, conhecido como RAG, ele tem que ser apresentado ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte, do ano anterior.
É a determinação da Lei Complementar 141/2012. Né? E nós, Ministério Público, temos de acompanhar isso. O relatório anual de gestão, ele tem de ter o parecer conclusivo do respectivo Conselho de Saúde. Né? E ele também, o acesso público é obrigatório. E a utilização do SARG-SUS, aumenta uma portaria do Ministério da Saúde, diz que é obrigatório também. Né? O que a gente sempre orientava os nossos colegas do Ministério Público no Estado do Espírito Santo. O que eu tenho de observar no relatório anual de gestão? São os indicadores. Quais os indicadores pactuados pelo município? Né? Quais os índices pactuados? Os resultados alcançados? E se não alcançou os resultados pactuados? Tem a Secretaria de Saúde fazer uma reprogramação para a próxima programação anual de saúde. Para quê? Para a gente ter a melhoria contínua na prestação dos serviços, das ações de serviço de saúde. Então, a gente vai melhorando, a gente nunca para de melhorar. O SUS é uma eterna evolução. Se fosse possível a mim escolher um símbolo para ele, escolheria a espiral. A espiral a gente nunca para de melhorar, de evoluir. Né? Então, esse relatório quadrimestral ele é muito importante. A gente verificar lá os indicadores. E de acordo com os indicadores, a gente sabe se o ente federativo está investindo em saúde ou se ele está torrando dinheiro público na burocracia oficial. Essa que é a diferença, né, em favor da população. Então, aí nós vamos caminhando. A PPI. Nós temos muitos entes federativos no Brasil que ainda estão na PPI, né, que é prevista numa portaria do Ministério da Saúde. Os municípios, eles são os responsáveis diretos, né, pelo planejamento, pela gestão, pela gerência e pela execução da atenção primária. Só que, com o cofinanciamento, o financiamento é tripartite, União, Estado e município. Então, vamos ver qual é o Estado brasileiro que tem o cofinanciamento do custeio da atenção primária. Essa é outra briga. Né? Tem de ter, o ente Estado, ele tem também de contribuir, né, cofinanciar a atenção primária, o custeio. Geralmente, a gente encontra assim, financiamento para investimento, construção, equipar. Quando chega no custeio pessoal, todo mundo cai fora. Qual é a coisa mais importante, no meu pensar, que existe na prestação do serviço de saúde no Brasil, em qualquer parte? É o profissional de saúde. Ele é que faz a diferença. Construir um hospital, uma unidade de saúde, equipar, isso é relativamente fácil para o Estado brasileiro se juntar a União, o Estado e o município. Agora, a prestação do serviço, aquele profissional que a população precisa, para prestar um serviço na quantidade e na qualidade que ela precisa, esse que é o grande nó. A gente pega a emenda 86 de 2015, que retirou dinheiro novo do Sistema Único de Saúde, aquela questão das emendas parlamentares impositivas, né, onde 1,2 da receita líquida corrente da União vai para as emendas parlamentares impositivas, lá está dito, esse recurso eu não posso usar para pessoal em cargos, só para investimento. Aí tem umas coisas assim, umas aberrações. Através de uma emenda parlamentar, por exemplo, impositiva, consegue-se um recurso para comprar um tomógrafo lá para o município. E o custeio dele? Aí o Estado diz assim, eu não entro. O município diz, eu também não. Aí fica aquela bela peça lá e a população sem serviço. A questão do mamógrafo é a mesma coisa. Construção de hospital. No Espírito Santo nós temos um hospital que foi construído no município, que não tem cliente, não tem profissionais que queiram trabalhar lá. Recurso do Ministério da Saúde, através de emendas. Essas emendas parlamentares são pulverizadas. O Estado do Espírito Santo tem 200 milhões de reais para emendas parlamentares. Aí o secretário de Saúde disse assim, olha, só tem um caminho para isso. Vocês investirem na região de saúde mais desassistida, mas em bloco. Que não adianta pulverizar, senão vai acontecer essa questão hipotética do tomógrafo, né? Compra aquilo ali,
Lá nós temos, por exemplo, uma coisa, a gente pode verificar no fundo de saúde, tanto do Estado como do município, tem recurso parado lá, através, às vezes, até de emenda. Né? Vamos construir uma maternidade. Ela custa 150 milhões de reais. Aí consegue 50 milhões. Vem cá. E o resto para construir? E o custeio disso? Aí o Estado diz, eu não entro. Município, eu não entro. Aí fica a confusão. Então, nós temos ainda umas questões brasileiras que precisam ser resolvidas. Né? Bom, vamos continuar. Então, a PPI. Então, o município é responsável direto pela atenção primária, o financiamento é tripartite, tem de ser, né? E aí vem a média e alta complexidade. Tem aquela famosa portaria que sai da SAS, né, dizendo quais são os recursos para média e alta complexidade para o Estado e para os municípios. De vez em quando publica alguma. Então, aí vem a questão. Nós temos as portas de entrada do SUS, né, previsto no decreto 7.508. Atenção primária, urgência e emergência, a rede psicossocial, etc. Mas se a partir dali da unidade básica de saúde, né, aquele paciente precisa de um serviço de maior complexidade, ele tem de referenciar, né? É o termo que é usado aí pelo pessoal da saúde, que é encaminhar para uma atenção de uma complexidade maior. Quem é que diz para onde eu mando, com quem ficam os recursos? É a PPI, né? Programação Pactuada e Integrada de Assistência em Saúde. Então, nós no Ministério Público, né, Conselho de Saúde, nós precisamos ter essa PPI, saber para onde eu mando, senão fica batendo cabeça. Nem o profissional às vezes sabe, né? O assistente social que está lá na unidade de saúde, ele precisa de uma assistência de maior complexidade, atendido na atenção primária, tem de ser referenciado, aí começa a bater cabeça. Eu mando para onde? A PPI tem de dizer isso com clareza. Né? E o SUS, nós temos, né, os fóruns próprios de pactuação. A Comissão Intergestores Regional, que é importante, ela é uma estrutura encravada na Secretaria Estadual de Saúde, né, onde os municípios pactuam saúde para a região de saúde. Tem a CIB, Comissão Intergestores Bipartite, né, onde o Estado e municípios pactuam saúde, e a CIT, Comissão Intergestora Tripartite, onde União, Estado e município, né, Distrito Federal também, claro, pactuam saúde. Então, esses fóruns são importantes. Então, se eu tenho lá a Comissão Intergestores Regional, né, é bom o Ministério Público desses municípios, dessas comarcas, pedir cópia, né, sucinta das atas desses fóruns de pactuação do Sistema Único de Saúde, para a gente saber o que está acontecendo. Bom, então eles pactuam lá, quem que vai fazer o que para quem? Através da PPI, com quem ficarão os recursos. Então essa PPI é importante para nós. Muitos municípios, muitos estados estão ainda no estágio da PPI, mas nós precisamos evoluir, né, para a Programação Geral de Ações e Serviços em Saúde, a PEGAS. Mas para isso eu preciso ter a região de saúde. Para isso eu preciso ter o contrato organizativo da ação pública de saúde. Está previsto aí em decreto. E nós paramos. No Brasil nós paramos, nós não chegamos ainda nem na PEGAS, muitas vezes, quanto mais ainda no COAP, do contrato organizativo, aonde os municípios de uma região de saúde integram os seus planos de saúde plurianuais, mais a União e mais o Estado. Então, nós temos muita coisa ainda para caminhar e para fazer no Brasil. Então, por isso, eu acho que dá para fazer muito mais com o que nós já temos. E existe, sim, questões de subfinanciamento. Existe, sim. Mas podem procurar nos fundos de saúde, e nós precisamos monitorar isso, tem muito dinheiro parado em fundo de saúde no Brasil ainda. Em relação, por exemplo, a outra coisa importante, o CIOPS. A Lei Complementar 141 e Portaria 53 dizem que os entes federativos têm de transmitir os dados ao CIOPS bimestralmente e obrigatoriamente. Pode entrar no CIOPS. Nós vamos encontrar municípios que ainda não transmitiram os dados relativos ao primeiro bimestre de 2015, cujo prazo encerrou no dia 30 de março de 2015.
E o que a gente tem de pedir ao Ministério da Saúde? Né? Tem de suspender o recurso, sim. Não atendeu, tem de suspender. Claro que tem de saber por quê. Eu fui uma vez num município do Espírito Santo, eles não alimentavam os CIOPs. Né? Eu perguntei aqui, perguntei ali, eu fui no funcionário que era responsável por isso. Vem cá, por que você não faz isso? Se eu não sei fazer. A precarização da gestão do trabalho no SUS, que é um nó nacional ainda, né, fez com que a cada mudança de governo mudava todo mundo. E ele não sabia fazer. Aí tinha o chefe na época do núcleo do Ministério da Saúde perto, o doutor Bartolomeu, eu disse: Bartolomeu, você pode ajudar esse rapaz? Desceu para Vitória, ficou lá um meio-dia com ele, voltou doutor em CIOPS. Não sabia fazer. Então a gente tem que saber também as causas, por que eles não encaminham, né, não transmitem os dados para o CIOPS. Mas a lei determina que é obrigatório e bimestralmente, tem prazo para isso. E duas informações importantes que a gente pode pegar no CIOPS. Primeiro, qual é o percentual investido, né, em ações civis de saúde? Tem de ser o previsto na lei orçamentária anual. Se a lei diz que é de 18%, né, o investimento tem que ser feito em saúde, então 18%. E a cada 4 meses, tem de fazer a conta de chegar. Está lá na Lei Complementar 141 de 2012. E a outra informação importante que a gente obtém desse relatório com a transmissão dos dados do CIOPS é quanto que o ente federativo está investindo por pessoa. Aí, se a gente encontra lá um valor de R$ 225 investido por pessoa, não precisa nem ir na unidade de saúde, não dá para fazer saúde com isso, gente. Não precisa nem perder tempo e ir lá. Né? No Espírito Santo nós temos um município que investe quase R$ 2.000 por habitante ano. Mas tem municípios que investem 200 e poucos reais por habitante. Não precisa ir lá, não dá para fazer saúde com isso. Né? Então o CIOPS é um instrumento importante também. O Fundo de Saúde, ele precisa ter CNPJ matriz. Então, essa observação. CNPJ matriz. E ele tem de ser coordenado pela Secretaria de Saúde. Né? É lá que é o lugar dele. Né? O Conselho de Saúde. O Conselho delibera a política de saúde. Então, ele tem de se reunir regularmente, né, ao menos uma vez por mês. A lei que criou o Conselho de Saúde tem de se adaptar àquela resolução número 453 do Conselho Nacional de Saúde. Né? Se não está ainda adaptada, a gente tem que trabalhar em cima do Conselho, né, no sentido, e do município, no sentido de que isso ocorra. O nosso contato com a Comissão de Saúde do Poder Legislativo, a gente no Espírito Santo tem uma experiência muito boa em relação ao Poder Legislativo Estadual, a comissão é bem atuante, né? E ele periodicamente faz as sessões, a gente aparece lá, isso é muito importante, é o momento da gente conversar as coisas em relação à saúde. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal, eu acho que a gente tende a comparecer nessa prestação de contas, na apresentação do relatório quadrimestral pelo secretário de Saúde ao Poder Legislativo, é um momento importante para a gente saber como que a coisa evolui. Né? O promotor já tem trabalho demais, né? Então, mais um pouco é bom. Né? Já que tem de um. E uma coisa eu acho que é importante que a gente tem de colocar na cabeça, a Constituição Federal não fala que as ações de serviço de saúde são de relevância pública? Essa relevância pública é para valer. E ela é para valer, ela se materializa através desses instrumentos de planejamento. Né? A não ser que sejam as coisas das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né, que tem prioridade absoluta, os idosos, graças a Deus eu estou no meio, tem também prioridade, né? Mas a saúde, as ações de saúde, né, elas são de relevância pública. Isso é para valer, nós temos que colocar isso na nossa cabeça e exigir dessa turma. É para valer. Agora, falta recurso. Procure a publicidade. Né? Não que ela não seja importante, ela é importante, mas nós não temos prioridades, né, pela Constituição Federal, é isso que nós temos que colocar em prática.
Se isso que está na Constituição não está bom, porque tudo que debaixo do céu existe é relativo, pode mudar, né? Mas se ela está em vigor, né, nós não escolhemos viver dentro de um Estado democrático de direito, isso é para valer. E cabe ao Ministério Público Brasileiro essa importante tarefa de ajudar a fazer uma evolução positiva, silenciosa nesse país. Eu acho que, eu acredito no SUS, por isso que nós estamos aqui. Eu acho que é possível, sim, fazer muito mais com o que nós temos. E a gente percebe isso do Brasil, com o apoio, né, de todos, né, e esse trabalho que o Ministério Público Brasileiro faz, né? Mas nós apenas somos uma parcela de uma grande conta de somar. Então, nós precisamos de todos, né? Obrigado. Obrigada, doutor Dazi. Doutor Dazi, na acepção, vamos dizer, popular do termo, para nós um querido guru, né? Por ser uma pessoa realmente com sabedoria e capacidade para orientar a atuação do Ministério Público Brasileiro em saúde. E eu queria, doutor Dazi, assim, até menos como coordenador e mais para instigar o debate, dizer assim, que realmente os instrumentos de planejamento do SUS, eles devem estar na mesa, na cabeceira, né, no birô de todo promotor de justiça, até para nortear a nossa atuação nas mais diversas demandas que ocorrem à promotoria. Mas, infelizmente, o que nós temos visto, pelo menos no nosso estado, que é o Piauí, é que são instrumentos meramente cartoriais. Às vezes, são peças que são reproduzidas, copiadas por diversos municípios. Eles, de fato, não reproduzem a realidade da situação de saúde desses municípios, né? Meu nome é Antônio Forte, promotor de justiça de Sergipe, estou há 1 ano na promotoria da saúde da capital. Era para o doutor Dazi, concordo com o que o colega falou, colega de São Paulo, que o doutor Dazi trouxe um enfoque bem específico para o dia a dia das promotorias da saúde, sobretudo quanto a esse enfoque aos conselhos municipais. Mas, doutor, a gente tem uma dificuldade muito grande de fiscalizar a PPI. Em regra, o município responsável, no caso Aracaju, costuma dizer que os limites dos municípios do interior que se beneficiam da PPI sempre são atingidos, enquanto os municípios do interior reclamam que nunca conseguem atingir nenhum dos limites pactuados na PPI. E nós temos dificuldade de fiscalizar, já que é um sem número de especialidades. A gente não consegue efetivamente fiscalizar os limites da PPI. A gente não sabe se é Aracaju não querendo cumpri-la para não gastar, ou se os municípios realmente já superaram cada um dos seus limites. Se o senhor pudesse nos explicar um enfoque mais prático realmente em como fiscalizar isso, lembrando também esse sem número de atribuições a nós imposta, né? Comecemos pelo doutor Dazi, então, não é, doutor Dazi? Precarização da gestão do trabalho do Brasil é um desafio nacional, né? Os profissionais de saúde, principalmente os médicos, plantão de 12 horas, plantão de 24 horas, sai de um plantão, corre para outro, esse pessoal está adoecendo mais do que os pacientes que são atendidos. Então, é uma preocupação nacional. O SUS, por exemplo, não conseguiu resolver ainda a questão do agente comunitário de saúde, né? Tem emenda constitucional, tem a Lei 11.350, tem o teto nacional, a União participa com 95%, aí os municípios dizem assim, e os encargos? Eu não suporto mais. Nós temos esse desafio nacional. A Lei 8.142/90 prevê que para os municípios, né, os entes federativos, município e Estado, receberem recursos do Fundo Nacional, precisa ter o plano de carreira, né? Tem toda essa questão aí. Então, a gestão do trabalho no SUS é um desafio nacional. Eu não sei qual é o caminho, mas eu acho que a gente tem de partir para
um plano de carreira do SUS nacional, né? Não tem outro caminho. Como é que eu vou localizar um profissional de saúde nos rincões brasileiros se ele não tiver um plano de carreira? A precarização chega ao seguinte ponto: ele está lá trabalhando hoje, muda o governo, ele já não está mais, pode não estar mais. Outra questão, ele está num município, ele é sozinho, né? Aí a população quer a solução dele, então ele é cardiologista, ele é obstetra, ele é tudo. Ele nem correr, às vezes, ele consegue, porque a população quer bater nele. Quer ver outra questão interessante? Classificação de risco. Eu me aposentei, mas o pessoal continua ligando, né? Então, há um tempo atrás, uma senhora ligou: eu estou aqui desesperado, o SAMU não está podendo atender porque tem as suas demandas. Eu sou de 88 anos, tenho uma filha que teve traumatismo craniano, está com convulsão, e eu peço socorro. Aí disse: eu vou lá. Fui na periferia. Cheguei lá e encontrei esse quadro mesmo. A mulher em cima de uma cama, de 55 anos, teve traumatismo craniano na infância, e a mãe tomando conta. Eu disse: olha, eu não consigo, eu não tenho força, mas você tem algum parente aí? Tem, então bota no carro e fomos. Aí fui para o hospital. Cheguei lá, eu fiquei impressionado com o bom atendimento. Rapidamente já entrou na emergência. Aí vem a classificação de risco. Classificaram como verde. Aí eu procurei um médico ali, encontrei um que eu conhecia, estava de plantão. Disse: doutor, você pode dar uma olhada naquela paciente? Posso. Foi lá e olhou. O estado dela é gravíssimo. Foi internada. Então, estava com insuficiência renal, pedra na vesícula, estou falando na minha linguagem, né? Pancreatite, né? E o quadro teve todo o atendimento. 3 semanas depois, óbito. Então, e outros casos também. Essa classificação de risco, né? Um médico de Portugal falou lá uma vez no Espírito Santo, a Secretaria Estadual convidou e nós fomos, e disse: olha, eu trabalhava no hospital lá em Portugal, 700 leitos. A urgência e emergência era o seguinte: quem dizia que tinha primeiro era o porteiro, era outro motorista, né? Quem chegasse mais ensanguentado, naquela visão dele, era que tinha que ser atendido. Depois nós colocamos, ele disse assim: eu fui assessor do ministro da Saúde lá, e nós colocamos os médicos que tinham de ter como chama, residência em intensivista. Olha, a redução de mortalidade chegou quase a 0 e mudou totalmente o panorama. Então, esse é um outro desafio que o SUS brasileiro tem, né? Classificação de risco. Bom, acho que o senhor pega a história dos neurocirurgiões, intensivistas, que coloca da insuficiência de... Sim. Então, nós temos muita coisa, muito desafio. Então, essa precarização da gestão do trabalho, acho que nós temos de lutar por ela, sim. Nós temos lutar pela desprecarização da gestão do trabalho no SUS brasileiro. Um plano de carreira para o SUS, né? Esse é o desafio nacional. E já que as ações civis são de relevância pública, nós temos aí todo um propósito aí pela frente. Mas é um desafio nacional não resolvido ainda. Questão dos conselhos, participação da comunidade. Municípios pequeninos, nós temos essa dificuldade que o colega passou aí, né? Eu já morei no município lá no interior de São Paulo, em Agudos, perto de Bauru, né, há uns 50 anos atrás, mais ou menos. Então, eu via lá como é que era, né? O médico no hospital pequeno, ele era tudo, né? Inclusive anestesiologista, ele fazia tudo. Esse desafio existe. Agora, se a gente puder começar a participar, ao menos por amostragem, das reuniões do conselho, né? Ser o promotor de justiça da poeira, passar a calçada e fazer o contato pessoal, né, com todo esse pessoal que trabalha na saúde, secretários, servidores, conselheiros, a gente vai conhecendo, você começa a ter, né,
uma autoridade para ajudar a resolver as coisas, né? E nós temos de garimpar, trabalhar a comunidade, demora, né, no sentido de participação. A semana passada eu estive lá no município onde eu moro, uma senhora que foi conselheira há muito tempo, 95 anos. Ela pega, eu mando o material para ela, ela estuda aquilo tudo, né? Ela pega, às vezes, um táxi, vai para a unidade de saúde, 4 horas da manhã, 5 horas, e olha. Aí ela vai para o conselho, como pessoa, ela tem direito à voz, né? Ela pede a palavra e começa a colocar. Ó, a situação lá é essa, é aquela. Então, ela é motivada e motiva outras pessoas também a participarem. Nesse município tem disputa, tem muitos candidatos para conselheiro, né, devido a essa participação. Então, é um trabalho que a gente pode fazer a longo prazo. Né? Tem também uma figura interessante, os municípios de médio, de porte maior, são os conselhos locais para as unidades básicas de saúde. Tem aquela previsão na lei, na portaria 2488, GM, né, o Gabinete do Ministro, que trata da Política Nacional da Atenção Primária. É outra política interessante, porque o Conselho Local são os olhos e os ouvidos do Conselho Municipal de Saúde. É uma figura importante. Mas esse é um trabalho a médio e a longo prazo, é conscientização mesmo. E nós só temos esse caminho, trabalhar essa realidade, né? Medicamento. No Espírito Santo, até 2005, o componente especializado era um caso de polícia. Aí o Ministério Público, né, brasileiro, ali presente, começou a trabalhar com a Secretaria de Saúde, né, atravessou a rua. Então, combinou-se o seguinte: primeiro, você tem a relação estadual de medicamentos. Segundo, vamos combinar para vocês manterem ao menos 98% de índice de cobertura desses medicamentos. Terceiro, dispensação por profissionais de farmácia, farmacêutico, né? E quarto, naquele momento, o Estado não tinha pernas para as consultas especializadas, essa coisa toda. Então, aceitem, ao menos momentaneamente, a prescrição também da rede privada. Olha. Vocês não têm perna. E foi feito isso. Isso aí melhorou, e toda semana, né, na sexta-feira, eles publicam o índice de cobertura dos medicamentos componentes especializados em cada, são 10 farmácias regionais estaduais, em cada farmácia. Então, nós, na época, fazíamos o seguinte: quando o índice era menor do que 98%, acendia a luz amarela no Ministério Público. Vem cá, por que está faltando? É aquela espinha de peixe, né? O diagrama de causas e efeitos. Isso aí é o resultado. Quais são as causas disso? Quando é que vocês vão resolver isso? Tinha momentos que eles não podiam resolver, porque eles dependiam dos laboratórios. Então, na assistência farmacêutica, tanto em relação ao medicamento do componente básico, município, componente especializado, geralmente são as secretarias estaduais de saúde, né, a gente pedir à secretaria que forneça, ao menos mensalmente, o índice de cobertura da sua relação de medicamentos, seja do componente especializado, seja da atenção primária, né? São medidas que ajudam a gente. E o conselho é o seguinte: nós temos que trabalhar esse conselho permanentemente, os cidadãos, as igrejas, os clubes de serviço, aí, Lions, Rotary, maçonaria, o que tiver, trabalhar essa turma no sentido de participar. E a gente consegue, sim. Né? A infraestrutura para o conselho. Ora, o plano de saúde plurianual, ele passa pela apreciação do conselho. O conselho precisa ser avisado que ele tem de verificar o que de estrutura está sendo prevista para ele. Tem de colocar no plano de saúde plurianual, né, depois no PPA e depois programação anual de saúde e na lei orçamentária anual, porque a gente tem de materializar isso, né? Então, o conselho, às vezes, aprova aquilo de maneira cartorária, ele nem verifica que as suas necessidades não estão ali previstas. É outro trabalho também que a gente pode fazer, né? Existe aquele que é o SIACS, né, um sistema que o conselho tem de se cadastrar e tem de atualizar o cadastro, né? É outra coisa importante. E tem de ter uma secretaria executiva, ao menos mínima, tem de ter alguém lá, né? Então,
é um trabalho em cima do próprio executivo, do legislativo, da comissão de saúde, né? Nós precisamos ter uma secretaria executiva do conselho, né? Ele precisa de profissionais, ao menos momentaneamente, para apreciar, emitir parecer. O regimento interno do conselho tem de prever qual é o prazo que o conselho tem, por exemplo, de emitir o parecer conclusivo em cima da programação anual de saúde, né? Qual é o prazo que no regimento interno para o conselho avaliar o relatório quadrimestral. Então, naquele momento, o conselho tem de requisitar, né, do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de Saúde ou estadual, né, aqueles profissionais que ela precisa para ajudá-lo, né? O contador, o profissional de saúde ou até um assessor jurídico, né? O município tem de disponibilizar esses profissionais, mas o conselho tem de requisitar. Outro trabalho importante dos conselheiros, periodicamente, ele pode requisitar a presença dos órgãos, né, das coordenações de uma Secretaria de Saúde, para dizer como que anda, por exemplo, a estratégia da saúde da família, como é que anda a saúde da mulher, a saúde da criança, do adolescente, do idoso, como é que está a hanseníase, tuberculose, hipertensão, né, diabetes, né? Então, pode o conselho convocar essas chefias para dizer como é que as coisas andam lá, como é que está a questão da precarização da gestão do trabalho, né? Então, o conselho tem esse poder, e ele tem de saber que tem esse poder, e convoca esse pessoal para dizer como que as coisas andam. E o contato permanente do conselho com o Ministério Público, né? Para a gente ajudar, né? Somar esforços, né? É uma construção. Então, é esse que é o ponto que nós temos que chegar. Então, vamos louvar então, o doutor Dazi nesse sentido, porque, e também dizer uma coisa, assim, vamos qualificar o doutor Dazi. A doutora Cláudia falou que o doutor Dazi é um guru e um sábio. Isso tudo é verdade. Mas ele é um guru e um sábio qualificado, porque quando a gente fala em guru, a gente pensa aquela pessoa no alto da montanha que fala coisas assim que a gente não compreende muito bem. Mas o doutor Dazi, como vocês puderam ver... Que norteia. Como vocês puderam ver da fala do Dr. Dazi é um guru e um sábio prático. Tudo isso que ele falou aqui, nós poderíamos mandar o Dr. Dazi fazer em todos os cursos de adaptação, de ingresso na carreira. Você quer trabalhar em SUS? Vamos ouvir o Dr. Dazi, porque ele passou ele garimpou todas essas normas e nos passa para a gente. Então, Dr. Dazi... Por ordem alfabética e por assunto. Exatamente. Então, Dr. Dazi, nós queremos dizer o seguinte, assim, ó, o senhor se aposentou, mas o senhor não deixou o Ministério Público. Por quê? Porque enquanto cada um de nós, no Ministério Público, estiver trabalhando no direito sanitário, a partir desse curso e passando a palavra para outros, a ponto de, daqui a muito pouco tempo, daqui a vários anos, ao colega de São Paulo, não vão lhe cobrar porque que você não atuou na ação de retificação em detrimento da fiscalização do Conselho. Vou dizer o contrário, por que você estava atuando na retificação e no divórcio em vez de cuidar do seu Conselho? Mas vamos conseguir mudar esse paradigma com cursos como esse, com atuações como o Dr. Dazi. Então, o Dr. Dazi se aposenta, mas ele não deixa o Ministério Público, enquanto cada um de nós trabalharmos no direito sanitário em cada uma das nossas promotorias no interior do Brasil. Dr. Dazi, vou extrapolar um pouco. Em meu nome, em nome da COPEDS, em nome do GNDH, em nome do CNPG e em nome do Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado. Gente, só lembrando, agradecendo aqui ao doutor Dazi, ao